Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, maravilha, né? Vamos começar mais uma nova aula e nessa aula nós iremos tratar de alguns conceitos. Antes de falarmos lá sobre as retas paralelas e retas perpendiculares do nosso segmento, aí, do nosso conteúdo, eu irei utilizar aqui alguns outros conceitos para poder a gente aprender a construir ou fazer a construção das retas paralelas, perpendiculares, oblíquas e por aí vai, tá? Mas antes de falar um pouquinho da parte de geometria, o pensamento geométrico ele surgiu da observação de formas da natureza. Conceitos intuitivos, conceitos que não podem ser demonstrados, porém são aceitos como verdade. Então, esse pensamento geométrico ele parte daí, ok? O que é que a gente pode entender com isso? A gente vai fazer o seguinte, então a geometria, tá, ela foi fundamentada em base em três, digamos assim, conceitos intuitivos. Como eu acabei de falar, esses conceitos intuitivos não podem ser demonstrados, mas são obtidos como verdade. E aí a gente tem três conceitos desse tipo, que são ponto, que a gente aprendeu aí no plano cartesiano, as coordenadas, ok? Ponto. Nós temos aí as retas, ok? E depois, novamente, o plano. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o ponto. Se nós observarmos na natureza, né, nós temos algumas ideias de pontos. Se olharmos para o céu, nós vemos a ideia das estrelas como sendo pontos brilhantes que estão no espaço, que estão ali no céu. Então ali dá uma ideia de ponto. Então ponto, trazendo geometricamente falando, né, ou na linguagem aritmética ou matemática, como queiram, o ponto poderia ser justamente o que eu estou acabando de escrever aqui, ó, no quadro, desenhando no quadro. Isso é um ponto, ok? O ponto ele não tem espessura, ele não tem comprimento, não tem largura. O ponto ele pode ser dessa forma ou poderia ser um pinguinho assim. Isso é um ponto, tá? Agora, matematicamente falando ou geometricamente representando esse ponto, em nosso alfabeto a gente escreve ele com uma letra maiúscula. Então, o ponto A, né, esse ponto menorzinho que eu acabei de escrever, aí eu posso denominar ele como ponto B. Então, ele é representado por uma letra maiúscula, tá, do nosso alfabeto. Uns livros trazem do alfabeto latino, mas vamos utilizar o nosso alfabeto, que é a mesma situação e não vai fugir aí dos conceitos que nós podemos assim expressar. Tá? Então o ponto ele está escrito dessa forma e ele é representado por uma letra maiúscula. A reta ela é representada por uma letra também do nosso alfabeto, só que agora com uma letra minúscula. E uma reta você poderia desenhar assim, ó, tá? Com uma setinha aqui no final, sem problema nenhum, uma outra setinha no outro final. Tá? E a gente poderia aí falar que essa reta é uma reta S. Então a gente tem a reta S, aí, tá? Eu poderia também desenhar a mesma reta sem essas duas setinhas, sem problema nenhum. Tá? E falar que essa reta aqui é uma reta T. Então, é uma mesma reta, ela é retilínea, né? E ela pode estar nessa posição? Pode. Também poderia estar assim, ó, inclinada, sem problema nenhum. E aqui eu colocar aqui letra N, a N de navio. Então seria a reta N. Poderia também estar nessa posição? Sim, sem problema nenhum, com as setinhas também, ok? Aí, e eu poderia chamar essa reta aqui M. Né? Então a gente pode ter a reta em várias posições. Nessa reta que eu acabei de escrever, a gente pode representar pontos nessa reta. Eu poderia colocar na reta T aqui, ó, esse ponto B. Então eu tenho um ponto B aí na reta T. Ou seja, esse ponto B pertence à reta T. Eu poderia colocar aqui um ponto na reta S. Um ponto C. E falar o seguinte, o ponto C pertence à reta S. Ele não pertence à reta T. E pertence quem? À reta S. A mesma forma o B. O ponto B não pertence à reta S. Ele pertence à reta T. Poderíamos colocar um ponto de uma forma que pertencessem a duas retas. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu poderia colocar aqui um ponto que pertencesse a duas retas. Se nós tivéssemos uma reta
desse tipo assim, ó, e uma reta passando aqui por essa. Então eu teria aqui uma reta L, tá? Uma reta L, e aqui uma reta R. E eu tenho um ponto aqui em comum. Esse ponto aqui eu poderia chamar de ponto E, maiúsculo, né? Então o ponto E pertence à reta L e também pertence à reta R. O ponto E pertence às duas. Mas se eu colocasse um ponto aqui, ó, e chamasse esse ponto aí de ponto D, ok? O ponto D, ele pertence à reta R, mas não pertence à reta L. Então a gente tem algumas possibilidades de fazer algumas colocações em relação ao pertence e não pertence. E como expressar simbolicamente esse símbolo, né, de pertence e não pertence. Então, colocando aqui, ó, esse símbolo aqui, ele é chamado de pertence. Tá? E o mesmo símbolo aí, só que com um sinalzinho aqui assim, ó, cortando ele, a gente diz que ele não pertence. Ok? Então a gente tem aí duas formazinhas de representar o pertence ou não pertence. Então se eu perguntasse, a reta R, o ponto D, pertence? Aí você colocaria esse símbolo de pertence. A letra E pertence ao ponto L? Aí colocaria o símbolo de pertence. Né? Então o E pertence à reta R. Tá, pertence, né? O ponto B também pertence à reta R. O ponto E também pertence à reta L. Então pertence, né? Agora se eu colocasse assim, ó, o ponto D, aí pertence a L, aí você ia colocar não, ó, não pertence. Então a gente pode utilizar alguns que a gente chama de cálculozinhos, né? Utilizando os símbolos de pertence e não pertence, para falar quando um ponto pertence à reta e quando esse ponto não pertence à reta. A gente tem essas possibilidades aí de utilizarmos o pertence ou não pertence para determinadas retas. Ok? Até a próxima aula. Olá galera, cheguei. Espero que esteja tudo bem com vocês. Beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula, né, lá de pontos, retas e planos. Paramos lá naquela parte que estávamos representando o ponto na reta através de símbolos de pertence ou não pertence. E agora vamos dar continuidade a partes de uma reta. Né? A reta, a gente lembrando aí, ela é retilínea, ok? É representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Nessa reta a gente pode representar pontos. Okay? E o que a gente pode relembrar mais aí? O ponto ele é expressado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então eu posso colocar aqui, ó, o ponto A. Né? Posso colocar um outro ponto aqui, o ponto B. Então são dois pontos que estão alinhados. Quando esses pontos estão alinhados, a gente chama de pontos colineares, porque eles estão alinhados. Entendemos aqui, se temos dois pontos alinhados consecutivamente, né, teremos outros pontos alinhados também. Então teremos 2, 3, 4, quantos pontos assim queremos representar aqui nessa reta, eles estariam alinhados. Ok? Dentro dessa explicação aqui que a gente colocou, a gente poderia colocar um outro ponto aqui, ó. Vou colocar um outro ponto aqui nessa direção e chamar isso aqui de ponto, de ponto C. Okay? Então aí eu tenho três pontinhos aí. Eu vou replicar, eu vou redesenhar essa reta aqui embaixo, ok? E vou escrever os mesmos pontos. Ponto A, ponto B e o ponto C. Tá? E vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse pedacinho da reta, como se eu estivesse apagando esse aqui, certo? E vou apagar, ó, esse pedaço todo aqui da reta. É como se eu pegasse e tirasse esse pedacinho da reta aqui e colocasse ele aqui embaixo. Tá? Então, quando isso acontece, a gente está dizendo que isso aqui é chamado de segmento. Tá? E como é que a gente pode expressar isso aí geometricamente falando? O segmento, ó, tem livro que coloca só um tracinho, tem livros que vai colocar dois tracinhos aqui em cima, mas o segmento aqui, esse pedacinho aqui, ó,
É o segmento AB. É o segmento que pertence à reta L. Então, isso aí é a parte da reta. É um pedacinho da reta que tiramos e colocamos aqui. Poderíamos escrever outro, poderíamos escrever o segmento aqui BC, ó. Então, eu poderia pegar aqui na frente, representar ele, segmento BC. Seria isso aqui, ó. Segmento BC. Teria outro segmento que poderia representar? Segmento AC. Seria um outro segmento. AC. É um pedacinho da reta que nós estamos tirando aqui, ó, e trazendo para cá. Então, isso é chamado de, todos os dois aqui, ó, são chamados de segmentos. Segmentos de reta. Também, dentro desse conceito, a gente pode colocar um outro conceito aí de partes da reta, que a gente chama ele o seguinte. Deixa eu escrever aqui a reta novamente, colocar ela aqui, ó. Reta retilínea aí, ó. E a gente tem aí o ponto A, ponto B. Né? Replicando, né? Redesenhando essa reta, aqui embaixo, ó, eu poderia dizer o seguinte, ó, novamente aqui o ponto A, o ponto B, certo? E apagar isso aqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? É diferente do que estava antes, né? Antes a gente não tinha essa parte. Então, a gente tem aqui o que chamamos de semi-reta. Como é que a gente pode desenhar ou expressar isso aí geometricamente? Uma setinha aqui em cima. Então, a semi-reta AB. Tá? Introduzindo mais um conceito aqui dentro de retas, uma reta, ela não tem começo e nem tem fim, certo? Ela vem do infinito lá à sua esquerda e passa pelo infinito à direita. Então a reta ela não tem começo, não tem fim. Já o caso da semi-reta, não. Ela tem início, né? Ela tem início. O início dela é em A, certo? Passando por B e indo à direita. Poderia ser o contrário? Poderia. Começando em B e indo à esquerda. Então, a reta ela não tem início e nem tem fim. Já a semi-reta ela tem o início, mas ela não tem fim. Ok? Então, aprendemos aqui nessa aula duas coisas importantes que remete a retas, né? O segmento de retas, que é um pedacinho da reta que você tira, né? Ou as semi-retas, que são o início, tendo o início e não tendo fim. Ou para a direita ou para a esquerda, de acordo com o que você vai ver aí através da figura geométrica. Tá? Eu acredito que deu para explicar aí. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Olá galera, cheguei! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ponto, retas e planos. Só recapitulando, o ponto não tem dimensões e ele pode ser representado na nossa natureza como uma estrela no céu, representando um ponto, né? Como ele também é representado geometricamente com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, o ponto P maiúsculo. A gente também viu os conteúdos sobre retas. Retas não tem fim, nem para a direita e nem para a esquerda. Ela vem do infinito da esquerda, passando para o infinito à direita. Uma reta é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Tá? Dentro de retas, aprendemos que podemos tirar aí segmentos, né? Partezinhas da reta, ó, letras maiúsculas para os pontos, e extremidades A e B, né? E aí isso aí forma segmentos de reta. Aprendemos também que dentro da reta podemos ter o que chamamos de semi-reta, né? Semi-reta A, B. Então, até então aprendemos pontos, o que é pontos, o que são retas, o que são segmentos de retas e o que são semi-retas. Hoje vamos ver aí o finalzinho dessa parte, que são os planos. No nosso dia a dia, o que a gente pode representar como um plano? O quadro. Esse quadro aqui, ele é um plano. O tampo da mesa da sua casa, também a gente pode denominar como um plano. O piso do nosso quarto, da sala, né, é um plano. A parede de um quarto, de uma cozinha, também é um plano. Só que o plano não só é isso. A gente está limitando o plano. Na realidade, o plano ele é infinito, tá? Mas para o nosso raciocínio, para a nossa observação, para o nosso estudo agora, nesse momento, a gente vai dizer que o plano podemos comparar com essas situações. E como representar isso geometricamente? Eu poderia desenhar um plano assim, ó. Alguém vai dizer assim, professor, mas isso aí está parecendo aí um retângulo ou algo do tipo, né? Verdade.
mas infelizmente, no momento, para nossa compreensão, a gente vai dizer que isso é um plano. Tá? E um plano ele é representado por uma letra grega. E aí eu vou desenhar uma letra grega aqui. Ó. Essa letra grega que parece aí um peixinho deitado é chamado de letra, tá? Alfa. Alfa. Então esse é o plano cuja é representada pela letra alfa de um alfabeto grego. A gente pode fazer alguns cálculos como fizemos lá com os pontos e com as retas. Digamos, se eu colocar aqui um ponto dentro desse plano, então esse ponto P pertence ao plano, ok? Então eu poderia dizer assim, P, ó, pertence, lembra da letrinha E? Pertence ao plano alfa. Né? Eu poderia colocar um outro ponto aqui, ó, e falar assim, o ponto C também, ó, o ponto C também pertence ao plano alfa. Eu poderia colocar um pontozinho aqui fora desse plano, um ponto D. E aí eu diria o seguinte, o ponto D, ó, não pertence ao plano alfa. Poderíamos desenhar um outro plano aí, ó. Um outro plano. E chamar esse plano de plano beta. Letrinha grega aí do alfabeto, tá? Beta. E utilizarmos agora as retas. E colocar uma reta aqui dentro desse plano aqui, uma reta aqui, ó. Tá? Uma reta. E chamar essa reta aí de reta S. Tá? Reta S. A reta S, a gente não vai utilizar a palavra pertence ou não pertence. O que é que a gente vai utilizar agora? Está contido ou não está contido. Tá? Então, contido, né, seria assim, ó, uma letrinha C. E não está contido seria o C cortado. Então, não está contido e está contido. Né? Está contido e não está contido. Então, eu poderia dizer o seguinte, a reta S, né, a reta S, ela está contida, ó, ela está contida no plano beta, ok? E poderia colocar um ponto aqui nessa reta S e falar o seguinte, B, o ponto B está contido no plano beta, não é isso? Não, o ponto P pertence, tá? Pertence ao plano beta. Ele também pertence à reta, mas ele não está dentro do plano. Então, como ele está dentro do plano, eu posso dizer que esse ponto tanto pertence à reta S, como também ele pertence ao plano beta. Ok? Por quê? Porque ele está dentro do plano beta, né? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído aí o quadro e ficar mais fácil de entendermos umas certas situações. Eu posso colocar o seguinte, colocar uma reta aqui, ó, uma reta R minúscula, e perguntar o seguinte, a reta R pertence ao plano beta? Estaria errado essa fala, tá? A reta R, tá, não pertence, ela não está contida, né? Eu não posso utilizar, certo? Para a reta, o símbolo pertence ou não pertence, ok? Reta para plano, a gente utiliza está contido ou não está contido. Reta para plano, está contido ou não está contido. Agora, quando eu estou tratando de ponto, para plano ou para reta, eu utilizo a palavra ou a simbologia pertence ou não pertence, ok? Eu poderia dar outro exemplo aqui, eu colocar uma outra reta aqui dentro desse plano, sem problema nenhum, tá? E aí falar o seguinte, ó, a reta T, vou colocar aqui a reta T, está contida no plano beta. E está contida, isso é uma verdade. Eu poderia colocar um ponto dentro desse plano aqui, ó, o ponto C. E falar o seguinte, deixa eu apagar aqui, apaguei, e poderia dizer o seguinte, o ponto C pertence ao plano beta. O plano beta que está aqui. Se eu colocar um ponto aqui fora e chamar esse ponto de ponto L, eu diria o ponto L, aí não pertence, né, não pertence ao plano beta. Tá? Então, eu acredito que não vai ficar nenhuma dúvida. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que significa ponto, reta e plano.
Ok? Bons estudos, até a próxima aula. Deus abençoe vocês.